Olá, alunos do futebol e a todos que acompanham o canal da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria, e essa é a nossa aula número 24. Então vamos lá, que o tema de hoje é futebol, geografia e biologia. Sim, vamos relacionar essas três coisas em um tema só. E o tema é o futebol jogado na altitude. Parte 1. Por quê? Tem muita coisa sobre esse assunto. Então, não seria possível falar sobre tudo em uma aula só, então eu dividi em duas partes, tá bom? Hoje a parte 1, e peço que vocês prestem atenção, porque tem muitas informações sobre esse assunto. Bom, você que acompanha seu time na Copa Libertadores da América e a seleção brasileira nas eliminatórias, com certeza já ouviu falar sobre futebol jogado na altitude. Sempre que tem uma partida na televisão, eles falam muito sobre esse tema. Alguns falam mal, são contra, outros são a favor de se realizar jogos na altitude. Então, a minha ideia é falar um pouco sobre o que é, sobre o que significa, para que você possa conhecer um pouco desse assunto e formar a sua opinião. E quando você escutar na TV, você já vai pelo menos saber do que se trata, né? Então vamos lá. Vamos começar a entender um pouquinho. Primeiro, no campo da geografia. O que é altitude? Altitude é a distância vertical entre um ponto e o nível do mar. Por quê? O nível do mar é o nível zero. Então, por exemplo, eu quero saber quantos metros de altitude tem o ponto A. Eu vou aqui e vejo na linha vertical, ó, partindo do zero, que é o nível do mar, até a linha do ponto A, 400 metros. E o ponto B? O ponto B tem 600 metros. E o ponto C? 900 metros. Olha esse gráfico aqui que interessante. Então, eu quero saber quantos metros de altitude tem a cidade de São Paulo. Eu vou lá. Aqui, mar, nível zero. São Paulo. Na verdade, São Paulo tem 700 metros, tá, galera? Santos, que é uma cidade litorânea, assim como Ubatuba, está aqui quase no nível zero. Vocês sabem que Ubatuba tem 17 metros de altitude? Claro, porque ela está pertinho do nível zero. Ela é uma cidade que fica no mar. E por que tem Campos do Jordão aqui? Vocês sabiam que Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil? Sim, a 1.639 metros da onde? Do mar. Então, a 1.639 metros de altitude está a cidade de Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Tá legal. E uma curiosidade, vocês sabem qual o ponto mais alto do Brasil? Não a cidade, mas o ponto mais alto do Brasil? É o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas, que está a 2.993 metros de altitude. Então tá legal. Vamos agora para o campo da biologia. Entender os efeitos da altitude no corpo humano. Então, o ar fica rarefeito. Então, quanto mais metros de altitude, mais acima, menos oxigênio no ar. Resumindo, seria isso o ar rarefeito. E o ar rarefeito, ele causa dor e fadiga muscular. Por quê? Nosso músculo precisa muito de oxigênio. Então, se eu tenho menos presença de oxigênio no ar, significa que o corpo absorve menos oxigênio, tenho menos oxigênio circulando no meu sangue para distribuir pelo organismo, por exemplo, para chegar no músculo. Então, com menos oxigênio, mais dor e mais fadiga muscular. Lembrando que fadiga muscular seria o quê? Um baixo rendimento dos músculos. A altitude, ela causa náusea também, causa enjoo, fico com vontade de vomitar. E aqui já é um efeito bem interessante.
Quem acompanha seu time, então, e na Libertadores, quando vai jogar na altitude, já ouviu falar do fantasma da altitude. Seria um efeito psicológico. Por quê? Os atletas sabem que jogar na altitude causa náusea, causa dor e fadiga muscular. Então, digamos que alguns sentem medo de jogar na altitude. E o medo é muito ruim para o atleta. A gente sabe que o efeito psicológico é péssimo e afeta o desempenho durante a partida. Por isso que é o chamado fantasma da altitude. Aqui eu botei um asterisco que não é um efeito sobre o corpo humano, mas é um efeito que afeta muito a partida de futebol. Que a bola rola mais rápido na altitude. Claro, com menos ar, a bola sofre menos resistência do ar, então ela rola mais rápido e ela sobe mais. Então, quando o atleta dá um chute na altitude, a bola sobe mais. É outra coisa que ele tem que ajustar quando for jogar na altitude. Legal. E o que as equipes de futebol fazem para se adaptar? Qual é a adaptação feita quando forem jogar na altitude? Há um tempo atrás, a ideia era chegar de 3 a 5 dias antes da partida, para fazer algo que nós chamamos de aclimatação, ou seja, para ir acostumando os atletas de 3 a 5 dias, digamos que o organismo se acostuma. Então, o rendimento vai ser melhor. Só que, recentemente, o entendimento é que chegar algumas horas antes da partida é melhor. Por quê? Porque o organismo começa a sentir os efeitos da altitude de 4 a 5 horas depois que ele chegou. Então, se você chega um pouco antes da partida, quando o organismo começa a sentir aqueles efeitos, a partida já está terminando. Então, hoje em dia é mais comum as equipes chegarem algumas horas antes da partida. Tá legal. Esse é um tema polêmico, longe de ser um consenso. Para vocês terem uma ideia, em 2007 a FIFA vetou, proibiu jogos acima de 2.500 metros. Então, cidades que têm mais de 2.500 metros de altitude, em 2007 foram proibidas de mandar suas partidas nessas cidades. Mas em 2008, esse veto caiu, a FIFA voltou atrás, então hoje em dia é permitido, mas é um assunto polêmico. Quem é contra jogar na altitude diz que é porque ela cria muita dificuldade para os atletas, ela atrapalha a respiração, que é fundamental para o atleta, e que, na verdade, jogar na altitude é uma vantagem para as equipes locais. Então, seria uma disputa desleal. As equipes que jogam na altitude, que moram nessas cidades, os atletas já estão acostumados. Então, para algumas pessoas, isso configura uma disputa desleal. Só que quem é a favor dos jogos na altitude diz que ela não causa danos à saúde, ela atrapalha, ela impõe uma dificuldade, mas ela não causa danos, não tem perigo de ninguém ter algo mais sério, mais grave. É mais difícil? Sim, isso é fato. É mais difícil jogar na altitude, mas não causa grandes danos, nenhum risco à saúde. Então, não teria por que proibir. E também quem é a favor de jogos na altitude, quem é contra proibir jogos na altitude, diz que o esporte ele é uma confraternização entre os povos, o futebol é universal, então como que você vai impedir uma equipe de jogar em sua própria cidade, em seu próprio estádio, perto de sua torcida? Imagina se você, por exemplo, só um exemplo, tá, galera? Imagina se aqui em Ubatuba não pudesse mandar seus jogos aqui, tivesse que jogar em São José. É ruim, né? Porque você joga longe da sua torcida, fora da sua cidade, não joga no seu estádio. Então é isso, é um tema polêmico,
longe de ser um consenso, como eu disse. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que eu sou a favor dos jogos na altitude, porque é o que eu disse, uma equipe não pode ser impedida de jogar na sua cidade, no seu estádio, e eu acho que jogar na altitude é uma dificuldade a mais, mas não é nenhum grande risco à saúde. Pessoal, a aula de hoje é essa, porque tem muito assunto ainda relacionado a esse tema. Não percam a próxima aula, porque eu vou falar bastante sobre a Copa Libertadores da América, que é a competição mais importante do nosso continente, a América do Sul. Quem gosta de futebol, quem acompanha o seu time de futebol, os jogos pela TV, vai se interessar muito, que eu vou falar bastante sobre a Copa Libertadores da América na próxima aula. Então, valeu. Nos vemos lá.